Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Resenha. Um ato ilegal, o acesso não autorizado aos dados de celulares de autoridades, colocou contra a parede dois dos maiores personagens da Operação Lava Jato, o hoje ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador Deltan Dallagnol. Em mensagens, eles comentam, trocam ideias, conselhos e informações do andamento da operação e dos seus alvos, ou quem poderia ser investigado. Caso do ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Nossa proposta hoje é destacar os impactos destes episódios sobre a própria Operação Lava Jato, além de outras operações, e sobre as relações entre as autoridades que investigam e os magistrados que recebem os processos. Hoje, aqui no nosso estúdio, nós temos o prazer de conversar com o doutor Roberto Veloso. Ele é juiz federal, ex-presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Conosco também os jornalistas Robson Júnior e John Coutrin. Doutor Roberto, seja muito bem-vindo, tudo bem? É uma honra, um prazer muito grande estar aqui com vocês para debater um assunto hoje tão candente da vida política brasileira. O senhor vislumbra, prevê algum impacto violento mais sério sobre a Operação Lava Jato após a divulgação dessas mensagens? Não, eu não vejo, porque, de fato, o que acontece... Eu hoje estava até pensando nisso, porque eu li um artigo interessante de um jurista. Ele é brasileiro, mas ele vive na Alemanha. Eu até participei de um curso ano passado na Alemanha e esse jurista, ele deu uma palestra. Então, ele faz severas críticas à participação do juiz no processo investigatório no Brasil. Em parte, ele tem razão, porque o melhor seria nós termos dois juízes no processo. Por quê? Um juiz no processo para investigar e um juiz no processo para julgar. Esse seria o ideal. Existem, inclusive, várias propostas em tramitação no Congresso Nacional para modificação dessa situação. Assim, há exemplo de vários países europeus, inclusive a Alemanha, que há um juiz que investiga, que participa da investigação, e um outro juiz que julga. Então, todas essas mensagens, isso que está sendo divulgado, não é do juiz que julgou, é do juiz que participou da investigação. No caso, juiz Sérgio Moro. Isso. Se nós tivéssemos no Brasil essa separação, ou seja, se nós tivéssemos aqui no Brasil o chamado juiz de garantias, esse problema estaria resolvido. O juiz de garantia, só para que o nosso telespectador tenha noção, é o juiz que acompanha o processo, investigação, que investiga. Que investiga, exatamente. Então, se nós tivéssemos um juiz da investigação e um juiz do julgamento, essa celeuma não estaria acontecendo. Não teria acontecendo. Só que, no Brasil, a lei, ela diz justamente o contrário. É que o juiz que participa da investigação deve ser o juiz que julga. Deve ser o juiz que julga. Então, é um problema estrutural que o próprio Congresso vai ter a oportunidade de resolver agora com a reforma do Código de Processo Penal. Doutor, as implicações relacionadas à postura, à conduta do Sérgio Moro e do procurador Dallagnol. Porque o Código de Ética da Magistratura, o Código de Ética do Ministério Público condena a atitude tomada pelo juiz Sérgio Moro. Então, o juiz Sérgio Moro, qual a implicação relacionada, por exemplo, tipo de punição ao Sérgio Moro? Ele não é mais juiz, claro, mas eu só acredito que ele errou na condução, já que infringiu todos esses códigos, principalmente de ética, conforme foi divulgado pela imprensa nos dados do Intercept? Eu ouvi a defesa do ministro Sérgio Moro. Na última quarta-feira o ministro passou horas e horas na Câmara. Exatamente, horas e horas se defendendo. Então, uma das defesas que ele faz é de que talvez essas mensagens não sejam verídicas. Assim, são palavras dele. Talvez essas mensagens elas tenham sido manipuladas. Mas ele também ressaltou, perdão, doutor Roberto, que
podem ter sido manipulados, mas em princípio ele não vê nada demais na troca de mensagem. Isso que eu queria dizer. Quando eu fui presidente da JUF, foi como eu fui anunciado aqui como presidente da JUF, como ex-presidente da JUF, eu tinha um mandato, porque o estatuto da nossa associação, ela diz que o presidente, ele faz a defesa dos seus associados, e o então juiz federal Sérgio Moro era um dos nossos associados, e eu defendi sempre a independência dele para julgar, que ele deveria ser independente, ou seja, ele deveria ter liberdade para julgar. Mas eu nunca entrei no mérito, no conteúdo de suas decisões, mesmo porque eu nunca analisei os processos. Então, eu não poderia, mesmo naquela época, dizer se ele agiu certo ou errado de condenar ou de absolver determinadas pessoas. Do ponto de vista da nossa lei orgânica da magistratura, hoje não se pode fazer nada em razão de ele ter pedido exoneração. Então, se ele estivesse no cargo, isso, porém ainda... Isso, se ele, como o João Coutrinho falou, aí seria a aplicação de um código de ética, da lei, da magistratura, enquanto ele fosse magistrado. Mas como ele hoje não é, toda essa legislação não pode ser aplicada, tanto que o Corregedor Nacional de Justiça arquivou a representação. Hoje, agora eu falo do ponto de vista pessoal dele, as consequências seriam muito mais políticas. Então, Roberto, o senhor falava ainda há pouco que a própria justiça brasileira, ela, de alguma forma, existe uma abertura para que ele estivesse na investigação e também no momento da decisão. Eu ouvi, inclusive, na quarta-feira, já um congressista falando dessa possibilidade de mudar, de criar, de dividir, de ter os dois juízes. O Cid Gomes fez essa observação, né? Pontuou uma dessas pontuações, foi assim. Então, quer dizer que na prática, eu vou usar uma linguagem bem popular, não vai dar em nada. Quer dizer, ele não será julgado por isso, não há nenhuma coisa nesse momento, juridicamente, que possa, digamos, anular a Lava Jato, porque ele decidiu, quer dizer, considerando que a legislação brasileira permite, de alguma forma, que ele possa ser o investigador e aquele que vai decidir depois. Então, porque no primeiro momento, para a gente que é leigo, assim, poxa, você não pode ser juiz e parte. Isso é o que a gente pensa, digamos, aqui fora. Quer dizer, na prática, hoje, juridicamente falando, não há nada que possa, digamos, gerar, inclusive, aquilo que ele decidiu que é a Lava Jato, acabar com a Lava Jato. Robson, doutor Roberto, nós vamos fazer o seguinte, essa pergunta vai ser respondida no próximo bloco. Anotou aí, doutor Roberto? Sim, claro. Pode anular tudo que foi feito pela Lava Jato até o momento, mas antes nós vamos ouvir justamente a opinião de um parlamentar, o deputado estadual, doutor Iglesio, do PDT. Ele falou conosco sobre o assunto. Quando a justiça ela não é isenta, não é imparcial, ela é um risco para a própria sociedade, para a própria democracia. A nossa preocupação é essa, não é isentar o Lula de qualquer responsabilidade. Acredito que se ele for provada a responsabilidade no projeto, num processo justo, ele deve ser condenado. Mas da forma que está, o processo não foi justo, então a gente é favorável à anulação do mesmo. Vamos agora para um rápido intervalo. Eu aproveito e já pego essa deixa, hein? O processo da Lava Jato foi justo ou injusto? Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Resenha aqui no estúdio hoje. Estamos conversando com o ex-presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Dr. Roberto Veloso. Hoje o Resenha se debruça sobre um assunto que ainda é explosivo, o vazamento da troca de mensagens via telefone celular entre o então juiz federal Sérgio Moro e o procurador da República Deltan Dallagnol. Então, colocou em xeque para muitos a Operação Lava Jato. O senhor concorda que a Operação Lava Jato, tudo que foi feito até aqui, possa ser anulado, segundo alguns defendem? Isso aí é muito difícil. É claro que eu não vou dizer que seja impossível, porque a impossibilidade só seria depois da posição do Supremo Tribunal Federal.
Mas é muito difícil porque a Operação Lava Jato ela não se circunscreveu a Curitiba. Também nós tivemos a Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília. Então é evidente que e no próprio Supremo Tribunal Federal. Veja que nós tivemos várias delações premiadas que foram homologadas pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, o fato, doutor Roberto, de ter sido um ato ilegal, né, ninguém autorizou, né, as escutas, não houve um processo de escutas legais para acessar o conteúdo. Isso é um ponto a favor de todo o material coletado até aqui para manutenção dessas provas? Por isso é que eu falei, há uma questão jurídica e uma questão política. Do ponto de vista político, essas gravações elas estão sendo noticiadas e estão sendo aproveitadas politicamente para a manifestação de posições a favor ou contra. Porém, juridicamente, é uma discussão que ainda se terá. Mas a Constituição Federal, ela diz que as provas ilícitas, elas são inadmitidas no processo penal. Então, para que haja qualquer reflexo processual dessas mensagens hackeadas, supostamente hackeadas, teria que ultrapassar essa vedação constitucional. Mas tem um instituto, né, no direito chamado provas ilícitas por boa-fé, e que alguns defendem que no direito ela tem validade. Nesse caso das gravações de Intercept, só acredita que essas provas ilícitas podem ser adotadas por boa-fé, podem ser consideradas por boa-fé. E o segundo ponto, o PT vai pedir anulação, né, da condenação do Lula, dia 25, no STF, deve se analisar, apreciar esse pedido. O senhor acredita que pode anular? E, além disso, a prova ilícita de boa-fé pode ser utilizada nesse caso? Eu acredito que o pedido de habeas corpus é perfeitamente legítimo. Sim. Claro que se existe uma pessoa que está condenada e surge uma possibilidade, uma janela de ela pedir a anulação do seu processo, é claro que isso é legítimo. Agora, claro, o Supremo Tribunal Federal vai ter que se debruçar sobre isso. Agora, quando se fala em provas ilícitas de boa-fé, é quando há o interlocutor. Então, alguém está me ameaçando de morte, um exemplo, e eu faço essa gravação mesmo sem autorização judicial, o Supremo Tribunal Federal tem dito que essa gravação é válida. Por quê? Porque a vítima é um dos interlocutores. Eu não sei se seria o caso, mas é evidente que o Supremo Tribunal Federal irá dizer. Já que você falou dessa história, coloca-se aqui no meio da justiça política. O senhor viu uma das expressões mais utilizadas nesse período? Dizem que a política se judicializou ou existe uma... Justiça se politizou. Justiça se politizou. Como é que o senhor, como já esteve à frente desse órgão tão importante de juiz, como é que o senhor observa isso? E outra coisa, onde é que vai ser decidida essa história no final? Vai para o Supremo? A palavra final é do Supremo, no caso do Lava Jato. Se colocando em dúvida, o senhor acha que foram momentos diferentes? Alguns quiseram dizer que foi só... muita parte da imprensa, logicamente não vou entrar no mérito, mas falou que era apenas a República de Curitiba, quando na verdade foram vários pontos. Aliás, ela começou aqui com a prisão, aqui na praia, aqui na área de litorânea, com a prisão do primeiro lá, o doleiro. Isso, então, Alberto Youssef. Aconteceu exatamente aqui em São Luís. É daqui que o processo começou, digamos, a andar. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal é quem vai dar a última palavra, inevitavelmente, principalmente porque há uma discussão de índole constitucional, que é a questão das provas ilícitas. Essa questão constitucional, ou seja, o alcance dessa expressão contida na Constituição, dessa vedação contida na Constituição para o caso concreto, inevitavelmente o Supremo Tribunal Federal é quem decidirá. Agora, não na política, em todas as áreas, não há espaços vazios. Quando se fala que há uma politização da política, nós temos que ver uma politização da justiça ou o contrário, nós temos que ver a ocupação dos espaços que deveriam ser preenchidos por aqueles legitimados originalmente. É o caso do Legislativo. Agora mesmo,
nós tivemos a decisão do Supremo criminalizando a homofobia. Então, mas os defensores dos movimentos LGBT aplaudiram a decisão do Supremo, quando o Supremo criminaliza a homofobia. Mas pessoas que integram esses movimentos também repudiaram a decisão do Supremo de determinar o início do cumprimento da pena logo após o julgamento em segunda instância. Então, termina sendo assim, dependendo do agrado da decisão da Justiça, eu apoio ou não apoio. A sociedade. Vamos ouvir o que o vereador Raimundo Penha, do PDT, falou sobre o assunto. O juiz Sérgio Moro estava julgando casos onde nós temos uma tese da acusação e nós temos uma tese da defesa. Na hora que ele parece alinhado com a tese da acusação, ele perdeu o que se chama princípio da imparcialidade. O juiz tem que ser imparcial. O juiz ele não tem que ter a vontade de condenar. Ele, na hora de julgar se condena ou se absolve, ele tem que fazer isso de acordo com as provas dos autos. Então, a meu ver, o juiz Sérgio Moro ali fracassou. Doutor Roberto, senhor, juiz federal, o senhor já conversou com o procurador? Eu acho que as pessoas querem saber isso. O juiz não pode conversar? Até que ponto essa conversa pode ir? Enfim. Eu estava ali olhando, eu acho que o Raimundo Penha foi até meu aluno. Eu ia dizer para ele assim... Pois é, ficou bravo com o juiz Sérgio Moro. Eu ia dizer para ele assim, não é mais juiz, agora é ministro. Hoje eu não tenho mais o mandato, a procuração para defender o atual ministro Sérgio Moro. Eu o defendi enquanto eu era presidente da Associação dos Juízes Federais. Agora, essas conversas são naturais entre o magistrado, uma força-tarefa que está reunindo provas para deixar o processo mais robusto, para que ele chegue mais robusto às mãos do magistrado? Todas as partes conversam com os juízes. Todo mundo conversa? Todas as partes conversam com os juízes. E aquilo que eu falei, isso será resolvido a partir do momento que você fizer essa separação do juiz que está investigando, que está acompanhando as investigações, do juiz que vai julgar. Agora, é claro, assim, não é que eu diga que seja normal o delegado conversar com o juiz. Não só o delegado, o procurador, o advogado. Às vezes, eu mesmo, como juiz, atendo inúmeras partes. Às vezes chega lá uma mãe aflita, querendo conversar comigo, que o filho está preso, ou chega a esposa com o filhinho no braço. Então o gabinete do juiz ele é sempre aberto para todas as partes. Doutor, no caso do então juiz Sérgio Moro, ele orientava, dava dicas, cobrava, né, operações da Lava Jato, às vezes dizia que estava muito vagarosa a operação. Isso pode? Um juiz dar orientações ao Ministério Público? O juiz Sérgio Moro, ele participou aí de uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e ele explicou tudo isso. Agora, assim, para mim, né, há uma dificuldade porque eu não tenho essa procuração. Eu não posso fazer hoje a defesa do ministro, né, como eu fazia a defesa do juiz. Então, hoje, o ministro Sérgio Moro está em outro patamar. Então, hoje ele já tem um bloco de senadores, um bloco de deputados federais que faz a defesa dele politicamente. Quer dizer, quando se diz, olha, hoje não é mais instaurar um processo na corregedoria. Hoje já a discussão vamos fazer uma CPI. Agora, só para concluir a respeito disso, nós temos que levar em consideração que a Operação Lava Jato, ela de fato contribuiu para o Brasil. Porque eu não estou aqui pessoalizando. Segundo dados da ONU, são 200 bilhões de dólares ou reais anuais que são desviados a título de corrupção. Se nós formos ver a proposta do ministro Guedes da reforma da Previdência, que ele diz que a reforma da Previdência vai economizar 1 trilhão em 10 anos, se de fato a corrupção for contida, nós teríamos 1 trilhão de dólares em 5 anos, ou seja, na metade do tempo. Doutor Roberto, muito obrigado pela participação. Nós vamos sair agora para um rápido intervalo. No terceiro e último bloco do Resenha, nós vamos fazer
um balanço dos principais acontecimentos dessa semana e, claro, projetar os destaques para a semana que vem. A gente volta daqui a pouco. E a gente volta agora com o último bloco do nosso resenha para falar um pouquinho dos destaques dessa semana, além, é claro, do depoimento do ministro da Justiça, Sérgio Moro, à CCJ da Câmara, e também para destacar as nossas apostas para a semana que vem, para os próximos dias. Eu continuo aqui com os jornalistas Robson Júnior e John Coutrin. John, vamos começar falando aí, qual, além do Sérgio Moro, de todo esse imbróglio, essa novela, o que mais chamou a atenção nessa semana? A questão da derrubada, né, do decreto das armas do presidente Bolsonaro ali no Senado, na CCJ do Senado. Houve um empenho pessoal do presidente, ligando para os senadores para aprovação ali, né, para que não fosse derrubado, aliás, esse decreto, mas o governo perdeu e perdeu feio no Senado. Demonstra fragilidade, erros e até dificuldade de articulação do governo Bolsonaro junto ao Congresso. Junto ao Congresso, principalmente ao Senado. Parece, o Major Olímpio dizia que ganharia de forma apertada e foi uma derrota que não foi apertada. O governo perdeu por muito ali no Senado. Volta agora para a Câmara e na Câmara o governo espera reverter com uma margem, né, que possa então não aprovar esse decreto, que não seja derrubado. Então, já as articulações durante toda essa semana estiveram para que possa, então, reverter essa derrota ali no Senado. Ô Robson, um dos seus destaques dessa semana diz respeito ao processo de escolha dos reitores, né? O que está te chamando a atenção? Pois é, inclusive eu tive a oportunidade de ser mediador de um debate que aconteceu entre os candidatos à reitoria aqui da UFMA. Da UFMA, exatamente, convidado pela Associação de Professores da Universidade, que é a PRUMA, que existe há 40 anos, e o que eu percebi, por exemplo, 3 foram lá: o professor Welbson Madeira, o professor João de Deus, que é pró-reitor, inclusive foi entrevistado nosso aqui no Resenha, de planejamento, pró-reitor de planejamento, e Ridvan, que é um da área de química, Ridvan Fernandes. O Natalino Salgado não foi, que é ex-reitor. Inclusive nesse momento há uma guerra na internet, inclusive o blog... Está pegando fogo a campanha. Está pegando fogo nas redes sociais, inclusive mais intensa do que no próprio debate. O debate foi tranquilo. Agora, me parece que o presidente Jair Bolsonaro, ele não é obrigado, né, a escolher um dos 3 nomes da lista, né, que polêmico foi submetida isso aos próprios docentes. Exatamente. Você acha polêmico, antidemocrático? Eu acho que nesse momento nós estamos abrindo um precedente e ele está baseado no decreto número 9.794, que está no Diário Oficial. E isso está girando pelo Brasil. O pessoal da Andes, que congrega mais de 120 órgãos de universidades, tem chamado a atenção, porque é o seguinte, parece que Mato Grosso é uma das universidades, ele desconsiderou a lista tríplice e escolheu a bel prazer. Dizem até que a pessoa que foi escolhida não tem nem muita ligação com a universidade, mas essa pessoa o apoiou durante a campanha. Abre-se um precedente, eu acho que muito sério. No campo local, John, me parece que gerou um mal-estar, né? A bancada governista na Assembleia Legislativa conseguiu derrubar um convite para que o presidente da CAEMA fosse dar algumas explicações. Isso, infelizmente, foi derrubado, né? Não foi aprovado esse convite ao presidente da CAEMA, Carlos Rogério, para que fosse explicar por que dessa falta de água na capital maranhense. Durante todo o final de semana, a CAEMA disse que uma subestação da SEMAIA precisava fazer esse serviço. Depois divulgou uma nota dizendo que ia ser retomado de forma gradativa o abastecimento. Isso não aconteceu, gerando vários transtornos, né, de dificuldade de abastecimento de água para os bairros de São Luís. E aí, claro, a Assembleia, os deputados de oposição queriam convocar o presidente da CAEMA, Carlos Rogério. Não passou esse convite, mas não se sabe por quê, qual a dificuldade do presidente da CAEMA e a Assembleia explicar. Particularmente, eu acho salutar, claro, né, salutar, pessoal? Claro. É muito importante a autoridade ir até o Legislativo para prestar esclarecimentos, e não é aos parlamentares, à sociedade. Exato. Que os colocou lá. Agora, o grande problema é que muitas vezes
a bancada de oposição Exato. também se aproveita para tentar desconstruir Isso. o governo, né? Não mira apenas naquele problema, não debate, aí a coisa cresce e a autoridade fica intimidada. Enfim, ambas as partes precisam amadurecer nesse processo democrático. Apostas para a semana que vem, meu caro Robson. Logicamente que a questão do Moro ainda vai se estender, como a gente conversava aqui no início do programa com o professor Roberto Veloso. Isso talvez vá parar no Supremo, mas pelo que eu percebi, uma coisa é certa, nós sairemos melhores. Não há crise que não leve a alguma coisa positiva no final. Eu aposto nessa história, acredito que a própria justiça brasileira ela vai se adaptar. Eu acho que nós vimos aqui no início do programa que há essa necessidade de termos um juiz investigador e um juiz para decidir. Eu acho que nós vamos evoluir, esse assunto ainda vai... Nesse momento, na rede social, nas redes sociais, é o assunto ainda mais tocado e eu acho que ele permanece na semana que vem. John, reforma da Previdência deve ter outros capítulos. Houve essa semana aí vários embates na comissão especial que se debruça sobre o tema, mas também temos o decreto de abuso da autoridade. Exato, exatamente. Esse é um ponto crucial que deve voltar à pauta, né? E deve ser analisado esse decreto no Senado. Há um pedido sobre a questão de abuso de autoridade da parte de magistrados e membros do Ministério Público. Esse projeto é antigo, mas que volta à tona agora, e alguns falam em coincidência por conta do vazamento das conversas com o Moro. Outro ponto importante é na próxima semana também colocado em pauta no STF o julgamento da habeas corpus da defesa do ex-presidente Lula. E eles pedem anulação. Bem lembrado. Eles pedem anulação de todo o processo que o condenou. Vamos aguardar de que forma se manifestará o STF diante dessas novas conversas que virão. O jornalista do Intercept diz o seguinte: se não foi nada ainda, o pior ainda virá e vai se comportar. Agora é interessante, né, principalmente para você, telespectador, esse julgamento supremo é estratégico. Sim. Ele pode não estar julgando apenas o caso do ex-presidente Lula. A partir do momento em que a maioria dos ministros conceder o habeas corpus, a leitura dos opositores da Lava Jato pode ser de que houve um enfraquecimento da própria operação. Você vê também essa relação rapidinho, John? Com certeza. Os defensores da Lava Jato dizem o seguinte: eles querem enfraquecer, querem desmoralizar a Lava Jato. Claro que a Lava Jato tem avanços importantes e é claro que isso será colocado em pauta por parte da oposição. Pelo que eu percebi, naquilo que eu estou me baseando no que o professor Roberto Veloso deixou aqui, eu acho que não há, porque nesse momento há uma brecha, eles não vão mexer nessa história. Na hora que chegar no Supremo, eles vão observar que a nossa própria justiça define que é esse juiz que ele pode. Então, se há essa possibilidade, eu acho que isso não vai passar adiante. Eu não acredito nessa desmoralização completa. Eu não acredito não mesmo na hora que chegar. Não tão direta assim entre o julgamento pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula com até a credibilidade da operação. Eu não acredito que vai, porque isso aí vai gerar um efeito dominó, não é só o Lula, gente. E o Resenha vai ficando por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Até o sábado que vem. Tchau.